Formas ilícitas de intervenção estatal na propriedade. A intervenção do Estado na propriedade privada é um tema que requer atenção especial, uma vez que envolve a complexa relação entre direitos individuais e interesses coletivos. Em geral, os instrumentos de intervenção são legalmente autorizados e regulamentados, servindo a propósitos que buscam atender à função social da propriedade. Contudo, existem formas ilícitas de intervenção que comprometem a ordem jurídica e os direitos dos proprietários, gerando conflitos e injustiças. Uma das formas ilícitas mais discutidas é o apossamento administrativo, muitas vezes chamado de desapropriação indireta. Esse conceito refere-se à situação em que o Estado, sem seguir os procedimentos legais apropriados para a desapropriação, toma posse de um bem particular. Essa ação, que ocorre sem o devido processo legal e a compensação ao proprietário, é considerada uma violação dos direitos de propriedade, caracterizando uma intervenção estatal indevida e ilegal. O apossamento administrativo pode ocorrer em diversas situações. Por exemplo, um órgão público pode utilizar uma área particular para a construção de uma estrada ou um parque, alegando interesse público, mas sem seguir os trâmites legais estabelecidos para a desapropriação. Nesse contexto, o proprietário do bem não é notificado nem compensado, e a posse do imóvel é transferida ao Estado de maneira arbitrária. Essa prática não apenas fere os direitos do proprietário, mas também prejudica a confiança na legalidade e na justiça administrativa. A desapropriação indireta é expressamente vedada em diversas legislações, como a Lei Complementar que estabelece normas para a responsabilidade fiscal. Essa vedação reflete a preocupação do legislador em proteger os direitos de propriedade e assegurar que a intervenção estatal ocorra de maneira transparente e justa. Quando o Estado age fora dos limites da legalidade, ele compromete não apenas a proteção dos direitos individuais, mas também a legitimidade das suas ações. Além do apossamento administrativo, existem outras formas de intervenção ilícita que podem ocorrer. Uma delas é a ocupação irregular de bens públicos ou privados, onde o Estado ou seus representantes tomam posse de uma propriedade sem a devida autorização ou processo legal. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando uma ocupação temporária se transforma em uma ocupação permanente, levando à consolidação da ilegalidade e à precarização dos direitos do proprietário. Outro aspecto importante a considerar é a falta de indenização adequada em casos de intervenção estatal que se pretendia legal, mas que na prática resultou em injustiças. Quando o Estado realiza uma desapropriação, é imprescindível que o proprietário receba uma indenização justa e prévia, conforme preceitua a legislação. A ausência de uma compensação justa transforma a intervenção em um ato ilícito, que, além de causar prejuízos financeiros, agrava a desconfiança entre a população e o Estado. É essencial destacar que a função social da propriedade não deve servir como justificativa para a violação dos direitos dos proprietários. O Estado possui a responsabilidade de garantir que suas ações estejam em conformidade com os princípios da legalidade, da justiça e do respeito aos direitos humanos. Qualquer intervenção que não atenda a esses critérios pode ser considerada ilícita e, portanto, passível de contestação judicial. O controle judicial sobre a atuação do Estado é um mecanismo fundamental para evitar abusos e garantir que a intervenção estatal ocorra dentro dos parâmetros legais. O Judiciário deve ser acionado para examinar a legalidade da intervenção e proteger os direitos do proprietário lesado. Essa função do Judiciário é essencial para a manutenção da ordem democrática e da segurança jurídica, além de promover a accountability da administração pública. A atuação do Ministério Público também é crucial nesse contexto. O órgão pode atuar em defesa dos interesses da sociedade e dos direitos individuais, promovendo ações civis públicas para questionar intervenções estatais que se revelem ilícitas ou abusivas. Dessa forma, o Ministério Público se torna um importante guardião da legalidade e da justiça social, contribuindo para a proteção dos direitos de propriedade. As consequências das formas ilícitas de intervenção estatal podem ser amplas e impactar não apenas os proprietários, mas também a sociedade como um todo. A insegurança jurídica gerada pela possibilidade de desapropriações ou apossamentos indevidos pode desestimular investimentos e a atividade econômica. Quando os cidadãos percebem que seus direitos podem ser desrespeitados sem o devido processo, a confiança nas instituições e no Estado é abalada, o que pode levar a um ambiente de instabilidade e desconfiança. Um exemplo prático de como a desapropriação indireta pode gerar conflitos é a situação de comunidades que ocupam terrenos em áreas urbanas.
Muitas vezes, essas comunidades são alvo de intervenções estatais sem que haja devida compensação ou regularização de sua situação. Isso não só cria um cenário de vulnerabilidade para os moradores, mas também pode levar a um aumento das tensões sociais e de conflitos entre a população e o Estado. Para mitigar esses problemas, é fundamental que o Estado desenvolva políticas públicas que priorizem a regularização fundiária e o diálogo com os proprietários. A transparência nos processos de desapropriação e a garantia de uma compensação justa são elementos essenciais para assegurar que a intervenção estatal seja percebida como legítima e justa. O planejamento urbano, que considere as necessidades da população e dos proprietários, é igualmente necessário para evitar situações de conflito e insegurança. Além disso, é importante ressaltar que a educação e a conscientização do cidadão sobre seus direitos são essenciais para a proteção da propriedade privada. Campanhas de informação e programas de orientação podem empoderar os proprietários, tornando-os mais conscientes de suas garantias legais e dos caminhos disponíveis para contestar intervenções indevidas. Por fim, a discussão sobre as formas ilícitas de intervenção estatal na propriedade é um tema que merece atenção constante. A proteção dos direitos de propriedade é um pilar fundamental da democracia e do Estado de Direito. Somente com um comprometimento genuíno com a legalidade e a justiça social, o Estado poderá atuar de maneira eficaz e legítima, promovendo não apenas o interesse coletivo, mas também garantindo os direitos individuais e a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento social e econômico. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!